Vamos dar início ao nosso sarau, Narrativa de Mulheres Insurgentes. Eu gostaria de começar chamando aqui a Fabiana Pinho, Jana Neri e Fernanda Bortoni. Estão aí? Por favor. Te dá outro microfone? Elas, na verdade, nós vamos passar no sarau agora, e elas são as leitoras, nesse primeiro momento, das poesias da Ana. Elas vão ler poesias da Ana para nós aqui. E depois vamos chamar as demais escritoras para que façam também a leitura de suas próprias poesias. Fica assim muito arrumadinho, né, gente? Quando tem cadeira assim. Mas quando a gente fala de poesia, é corpo e movimento. Então, sinto-se à vontade se quiserem ficar em pé para ler a poesia. Podem começar. Não, não tem ordem. Aqui tem desordem com ordem. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Fabiana de Pinho, professora de língua portuguesa, trabalho no IFRJ, sou doutora em literatura, cultura e contemporaneidade. Então, antes de começar a leitura dos poemas da Ana, primeiro agradecer com muita honra e com muito respeito, assim, agradecer muito a Ana pelo convite e por essa responsabilidade de ler dos poemas, né, que eu escolhi, né, e também vou aproveitar para estender esse agradecimento à minha amiga Regina Húngaro, nossa amiga que está na plateia, que foi quem me apresentou não só a pessoa Ana Cruz, mas a poesia da artista Ana Cruz. Então, primeiro, muito obrigada, Ana, pelo convite. Em segundo lugar, eu quero dividir com vocês, ou melhor, compartilhar, né? Compartilhar algo com vocês. Hoje, na parte da manhã, me preparando, né, para essa leitura, eu fiquei assim pensando, os poemas da Ana, os poemas da Ana, Ana Cruz, aí apareceu Ana Luz, né? E aí, isso não foi por acaso, fui tentando entender essa palavra luz que apareceu aqui na parte da manhã. E aí, assistindo ao show da Ana, não é a primeira vez que eu venho, porque quando a Ana me chama, eu venho, né? E eu vou a poucos lugares, gente, porque eu realmente, atualmente, a Ana acompanha, eu vou aos lugares que fazem muito sentido para mim. Estar aqui faz muito sentido para mim, né? Então, Ana é essa multiartista, né? E eu lerei 2 poemas para vocês, e entre um poema e outro, eu colocarei algumas intenções, algumas conjurações para Ana Cruz, para Ana Luz. Primeiro deles. Sei quem sou. Sou uma mulher de Ogum. Sou uma mulher preta mineira. Trago descendência banto e mandinga. Sou forte, mas não sou resistente. Relaxo e não me quebro nas quedas. Se derrubam o meu cavalo. Não desgrudo do meu patuá. Seus fundamentos são meus suportes. Argumentos se subestimam aos meus saberes. Desfaço com a força do pensamento. Sou uma mulher de Ogum. Não vivo de ilusão. Amar é um transitivo direto, cheio de complexidades. Se tira a gente do prumo, é só tormento. Sou uma mulher de Ogum. Sou uma preta mineira nascida entre minas e matas, tecida no ouro e na prata. Sei quem sou, Ana Cruz. Conjuração. Intenção. Entre um poema e outro. Conjurações e intenções. As canções, os gestos estéticos de Ana Cruz, Ana Luz, que eles estejam nas séries, nos filmes, que essas canções façam parte das trilhas sonoras dos próximos comerciais,
dos próximos roteiros cinematográficos, das próximas séries que vão estrear. Que essas canções, elas façam parte das trilhas sonoras que viajarão o mundo afora, que façam parte das redes sociais e que a prosperidade, com muita educação financeira, bata as portas de Ana Cruz, encontre as portas abertas, escancaradas e circule cada vez mais para Ana Cruz. Ana Luz. Segundo poema. Corpos não colonizados. Violações e humilhações exorcizadas em cantigas e cantigas num poderoso instrumento de sublevação. Assim, elas amareleciavam as raivas atiçadas. Aliás, vocês já perceberam que Ana Cruz tem uma recorrência em sua escrita lindíssima? Ela usa a palavra atiçar. A palavra atiçar, ela sempre aparece. Nos aticemos com Ana Cruz, Ana Luz. As raivas atiçadas e as ressentiam, não lhes permitindo secar a razão. Acompanhavam passo a passo seus sutis trajetos pelos seus corpos, multiplicando, tecendo nós em pontos vitais, sentindo então, sentidas, raivas enfraquecidas, expulsas dos aconchegos dos tecidos, elas espocavam das gargantas amargas, dos ventres comprimidos e das respirações aceleradas que apagavam tudo, as impondo para fora delas mesmas. Experimentavam o pior do expatriamento, momentos lancinantes. Raiva ressignificada, razão afiada, personificadas pelas suas dimensões culturais e intelectuais, confiantes na força de suas inquices, minhas antepassadas caminharam sempre numa perspectiva crescente. Corpos não colonizados, de Ana Cruz, Ana Luz. Mais uma vez agradeço pela responsabilidade, com muita honra. Obrigada, Ana, pelos poemas, pela sua escrita e pelo chamado. Eu que agradeço, viu? Somos parceiras sempre. Nossa! Então, eu vou improvisar aqui algumas palavras bem poucas, né? Porque a gente tem muita gente boa para ouvir aí. E é a poesia da Ana, né? Queria agradecer a Ana por esse convite de estar aqui. Queria agradecer a Isa Lúcia por ter me apresentado você. Eu estou muito emocionada. Eu tenho sido muito próxima da Ana há alguns anos, né? Por esse presente que a Isa me deu, né? Hoje a gente tomou aqui um banho de axé, um banho de ancestralidade, um banho de memória, um banho de resistência, um banho de alegria. Estava lá atrás ouvindo a sua risada, tão boa, é um bálsamo para a gente, né? Um banho de encanto, um banho de muita coisa que a gente precisa. E a Ana, ela, para mim, tem um lugar que é muito importante. Hoje foi assim também, que é de parada, de sentir, né? A gente anda vivendo uma vida muito acelerada e eu acho que um bom poeta faz a gente parar para sentir. Eu escolhi um poema, porque assim, poema para mim, eu já fiz um trabalho na EJA uns anos atrás, que chamava Um Tempo para Poesia, do qual eu me orgulho muito. Eu fui em algumas escolas da rede e a gente tinha um tempo para parar para poesia.
E poema para mim tem muitos sentidos, para todos nós temos muitos sentidos. Poema é caminho, poema é nutrição, poema é consolo, poema é porto seguro, poema pode ser tanta coisa, um poema. Esse poema de Ana é um poema que recorrentemente eu peço para ela falar. E para mim é um poema mistério, porque se eu estou pedindo tantas vezes para ela repetir, é porque eu preciso ainda continuar repetindo até entender o porquê. Vamos lá. Lugar seguro. Eu sou de um quilombo de Minas. Nasci numa casa cercada de minas. Minas d'água. Tinha também um pé de jequitibá, que meu avô dizia, curisco nenhum derrubaria. Lá eu me encontro inteira. Todas as vezes que eu necessito me entender naquilo que eu ainda não sei, eu me encosto naquela árvore. Eu fico olhando no fundo da mina o meu rosto de menina, meu resto de menina, meu começo de mulher. Obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Estou muito emocionada de estar participando aqui com você, Ana. Fiquei muito honrada com o seu convite. Você é muito generosa, carinhosa, né? Me chamou para fazer parte desse seu momento. E eu fiz uma leitura do seu texto, fiquei muito encantada com o refinamento das palavras e, ao mesmo tempo, uma precisão para tocar naquilo que nos atravessa, né? Que é a nossa resistência, a nossa capacidade de insurgir. Então, é muito bonito como você lapida, né, a palavra bem certa para expressar aquilo que nos atravessa e toca com muita sensibilidade. Então, eu fiquei muito encantada com o que se chama de uma poética narrativa, mais musical, né? A gente viu aqui como que esse poema, como que a sua poesia, ela vai se desdobrando, ela é capaz de perpassar por diversas vertentes, né, da arte. Eu escolhi, na verdade, eu fiquei encantada com 2 poemas, porque, como eu falei, né, as nossas histórias são coletivas, eu penso assim, enquanto mulheres negras. Então, as suas raízes quilombolas, eu também descobri que tenho, né, e eu acho que ler sobre isso através da sua poesia, me trouxe uma vontade maior de descobrir mais quem eu sou a partir disso. O fato de você ser uma mulher mineira e trazer tantas memórias de Minas, foram memórias que eu vivi, criada por uma avó mineira. Então, acho que em muitos momentos da sua poesia me tocou. Estou sentindo a responsabilidade de ler um poema que você cantou aqui, mas foi a minha primeira opção. Então, assim, é a minha interpretação, tá? Mas eu vou ler porque eu me identifiquei muito. Recordações. A avó era uma rocha que a natureza passou anos esculpindo. Em seus veios circulavam turmalinas ouro, esmeraldas, vulcões e filetes de água. Seu corpo, um território de múltiplas cartografias, ancestrais encarnados. Cantavam, dançavam e ensinavam complexas geometrias. Um encanto de mulher, uma deusa, não tinha cara de santa. Benzia tudo e a todos. Rogava praga como ninguém. Dava nó na barra da saia, hipnotizava cobras.
não perdoava os saqueadores lusitanos das minas de diamantes de seu nobre avô. Dizia: graças a Deus, mulher preta não nasceu da costela de Adão. Somos ramos e rizomas, a lastro de suas pródigas raízes crioulas. Compartilhávamos da mesma água doce que bebia a avó, com o mesmo ritual que se compartilha o único vinho numa mesma taça, numa cerimônia sagrada. Sabores indecifráveis, carregados de energias. Ainda hoje transbordam em nossas reminiscências. Sua memória para sempre, o nosso oráculo. É lindo, viu? E eu me identifiquei muito porque essa questão da ancestralidade é algo que me atravessa profundamente. E assim, eu não sei se tem uns tempos, mas um outro poema também, eu acho que é esse oráculo das nossas ancestres, né? As mulheres, que são nossas referências primeiras, estão memorando mãe. Mãe atiçava fogo, mãe atiçava o fogo, as brasas estavam lá dormindo, relaxadas em estado carvão. Mas bastava um único sopro, elas espichavam, estalavam e incandesciam. Mãe, fogão, brasas e panelas se fundiam num diálogo silencioso. Ela ganhava forma soberana. Da cozinha, ela extrapolava a cozinha. Aceitava sem ressentimentos que não era aceita. Naturalmente sentia a grandeza de sua existência faiscar corpo todo, limpando-o, desobrigando-o a da culpa de ser preta, destituindo assim o considerável intangível vulto oblíquo, o insintuoso a elegância imaculada da casa grande. Mãe tocava instrumentos, bordava, na observância, fazia e ensinava coisas tão complexas, não a auto-intimidaram a aprender. Numa postura dona negra da situação, afirmava convicta: quanto mais retinta a África da pessoa, mais de excelência são as ciências armazenadas nela. Hoje eu compreendo, mãe, com seus saberes empíricos, coberto de razão. Muito bonito, né, Ana? Sua poesia realmente nos enreda. Eu peço, por favor, né, que as senhoritas e senhoras, por favor, tomem assento, que agora nós vamos à segunda parte e chamamos aqui ao palco, sem mais delongas, algumas escritoras icônicas da cidade, que tem um trabalho magnífico, e eu vou chamar aqui os nomes. Nós pensamos assim na cadeira inicialmente para as saudações, a leitura do poema da Ana, mas nesse momento eu vou convidar todas as escritoras que estão presentes, ok? Eu vou começar então com a Cláudia Nascimento, por favor, Cláudia. Vou chamar também a Débora Moreno, tá aí? Josiane Peçanha, está presente? Michele Bittencourt. Maria Bortoni. Laíla dos Santos. Sol de Paula. Ih, gente, vamos mais forte. Olha só, gente, são mulheres, potência. Rosane Romão. Joselene Negra Black. Jurema Araújo. Nós vamos fazer um composê, algumas sentadas, outras em pé, para ficar assim bem charmoso. Jurema Araújo, Kênia Mello, Vânia Chavão, Elane Brito, Rose Genésio e Elizabeth Mancha. Gente, e agora nós vamos assim ser brindados, né? Nós já tivemos a oportunidade de ouvir a poética de Ana se derretendo nas vozes, né? Se derretendo e se solidificando nas vozes das nossas convidadas. E agora eu vou deixar a palavra com vocês, meninas.
Ah, sim, claro, você. Isso. Tudo bem se primeiro eu falar algumas palavras antes de cantar? Então, eu queria muito agradecer a você. Se dirigir mais para o central, por favor, aqui. Eu queria muito agradecer a você, Ana, por ter me convidado e convidado a minha mãe para esse evento. Minha mãe era a moça de vermelho, que estava sentada nessa cadeira. E eu queria muito agradecer, porque eu conheci você através da minha mãe. E todas as amigas da minha mãe que eu conheço, eu fico muito feliz quando eu vejo que ela tem amizades tão maravilhosas. E ver aqui que você fez esse evento lindo e inspirador, é tocante. E me deixa muito feliz saber que minha mãe tem amizade. E eu considero um pouco a sua amizade também, né? Somos amigas. Que eu me sinto muito agradecida, de verdade. Queria também dizer que eu e minha mãe, a nossa família é arte. Então, ter aqui, estar no mesmo palco que a minha mãe também é algo que me deixa muito feliz. Eu escolhi a música Sangrando, do Gonzaguinha. E na hora que eu escolhi essa música, eu pensei... Eu escolhi uma música cantada por um homem. Eu queria escolher uma música cantada por uma mulher. Mas vai ser uma garota cantando, então... faz sentido. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda... que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta... tudo aquilo que eu vi, esteja certa que estarei vivendo. Vejo o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. E se eu chorar e o céu molhar o meu sorriso, não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. Por favor, nós temos aqui, muitas poetas, então a ideia de hoje é não só ouvir a Ana, quer dizer, não só ouvir a Ana, não é isso. Na verdade, a gente fazer o espetáculo musical, do Oráculo de Minhas Insurgências, e vocês também ouvirem a poesia das nossas escritoras presentes. E o teatro daqui a pouquinho encerra, e vai ser um teatro maravilhoso, que eu peço e convido que vocês frequentem, que venham, um teatro público, da prefeitura de... Não, tem que fazer esse agradecimento, a promotora falou ali, E então, venham aqui na Zona Norte, tão próximo, tão nosso, tão perto, tá bom? E aí eu peço, por favor, a Elaine e a Vânia, por favor. E aí, gente, nesse momento, nós vamos falar sobre a poética de vocês. Vocês vão ler os poemas, E nós temos até um pouco tempo, na verdade,
Mas é isso, né, gente? A gente sempre quer mais quando se trata de poesia e de literatura. Por favor. Microfone? Sim, você vai falar o poema, o seu. Microfone, por favor. Eu estava segurando ali, mas eu não tenho. Por favor. Boa noite, meu nome é Elaine Brito, eu sou professora do Colégio Pedro II, campus Engenho Novo. A Ana Cruz já foi convidada algumas vezes para participar de atividades no nosso campus. Então, hoje eu virei para minha mãe, hoje eu vou a Niterói, vou a um teatro, a convite da Ana Cruz. E eu virei para minha mãe, puxa mãe, eu acho que eu fiz alguma coisa boa na vida para receber esse convite. Então, com muita responsabilidade, e responsabilidade já é uma palavra que já emenda com a palavra respeito, né? Então, para mim é uma honra, sabe? Como professora, como educadora. Ano passado a gente comemorou lá na nossa comunidade escolar a aprovação de uma aluna nossa no ProEja para o curso de Ciências Sociais, né? Então, foi uma aprovação muito saudada, foi muito comemorada e muito insurgente também. Vou ler um poema do meu livro, Fenda. Quando cresci, um preto velho, desses que fumam cachimbo, disse no estreito de uma sombra, vai, mulher, tirar cabresto da vida. Pai José falou com devoção e erudição de letra viva. Eu provei o chicote nas costas e conheci a corrente na mão. Nunca submeti o pensamento, nem escondi a opinião. O prisioneiro de alma é mais cativo que o de prisão. Tola fui eu em dominar meu íntimo, segurar com a mão o que eu tenho dentro, governar a casa prenha de trabalho, em vez de agarrar a crina do vento. Se sou eu, se sou várias, se sou forte ou temerária, não importa. O tempo é meu amigo, companheiro das vontades recalcadas. Chega de lirismo frouxo, livro de crítico severo, lanço meu verso com vontade. Mulher é desacato à margem, liberdade, pernas para que te quero. Muito obrigada. Eu só peço, por favor, que infelizmente, em virtude do tempo, né, que as escritoras leiam o poema, se apresente, fala o seu nome, obviamente, reforçando, mas que a gente realmente não tem mais tempo e a gente precisa ouvir, né, o poema de todas. Eu acho que essa é a ideia, tá bom? Ok. Boa noite, meu nome é Vânia Chavão, eu sou poeta, né, aqui da cidade de Niterói. Eu vou ler para vocês a poesia Estamos aqui celebrizadas. Sim, estamos vivas, nas favelas e periferias das cidades maravilhosas, abrigadas em moradias, sem água encanada, sem esgoto tratado, mergulhadas nas desigualdades que desabam com as enchentes de verão, enfrentando abismos que violam nossos direitos fundamentais. Sim, estamos vivas, ameaçadas na frieza aparente do opressor que desfila sua tirania no asfalto áspero e seletivo. Sim, estamos vivas, exaustas no trabalho doméstico, não remunerado, que não cansa de produzir nosso suor. Florir nesse jardim árido exigiu de nós plantio escandaloso, crescimento aflito, feridas expostas à barbaridade que nos dilacera. Sim, estamos vivas nos corpos destoantes da beleza que aguça prazer, no sexo favelado que procria e vive o abandono, na criança que brinca e vira alvo. Sim, estamos vivas na maternidade que dá luz às dores, no descaso à vida escassa em respeitos, no choro faminto dos herdeiros, na morte precoce que elimina a juventude. Sim, estamos vivas, muitas vezes não escapando do feminicídio, convivendo com a falta de educação do Estado, que insiste em nos manter no papel principal da cultura de ódio. Sim, estamos vivas,
em cada levantar ao longo do dia, na dor que urra e grita justiça. Sim, também estamos vivas para receber flores, mensagens, café da manhã, presentes e todas as homenagens ao feminino. Sim, estamos vivas e somos a base do mundo que traz da ancestralidade o sustento em resistir no tempo. Sim, nós, mulheres, seguiremos humanamente vivas. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Microfone, pode passar? Vamos, sim. Gente, boa noite. Eu vou ser bem concisa aqui. Eu não sou uma poetisa. E ouvindo assim a Ana, eu estou assim apaixonada. Eu sou escritora, eu escrevi O Casulo e O Despertar da Borboleta, foram 2 livros. E aqui eu vou falar para vocês sobre o abuso que a mulher, principalmente a mulher negra, sofre nas relações. Eu sou uma vítima de abuso. Eu vivi casada por alguns anos, 23. E meu pai me dizia, quando eu era muito na tenra idade, dizia assim: filha, você que gosta muito de ler, lê a grande literatura brasileira, lê Machado de Assis. Lembre-se que antes de casar, se forme, aprende a dirigir, compra a tua casa. O dia que teu marido cantar de galo, você manda ele embora. Foi isso que eu fiz. Vivi um casamento muito ruim, mas quando eu casei, já era jornalista. E vivi, porque a sociedade coloca a mulher no lugar que ela tem que ser dona de casa, ela tem que fingir gozo, ela não pode engordar, ela tem que estar sempre, não reclame, perfumada, cheirosa, gostosa, cuidar do filho. E aí eu queria sair daquele lugar. Como eu saí daquele lugar? Esperei meus filhos crescerem um pouquinho, preparei tudo, veio a pandemia, 50 anos, eu escrevi meu livro, pedi a separação, fui morar no alto de Friburgo, num sítio meu, e fui recomeçar minha vida. Eu costumo dizer que a mulher, principalmente negra, sorri para fora e chora para dentro. E chorando assim hoje, eu pedi o divórcio, estou livre, não aceito o abuso de maneira nenhuma e observo todos os sinais. Hoje eu sou escritora, jornalista, mestre em comunicação de massa pela Sapiência de Roma, falo 3 línguas, acabei de fazer um filme que está sendo aí muito bem aceito, vai para o Zósimo agora, começa um curso agora de direção de fotografia e sou muito feliz. Basta o abuso psicológico fere tanto ou mais do que o físico. Eu sofri abuso psicológico, hoje eu sou muito livre, muito feliz. Força, mulherada, tenho EJA, vão para a escola, leiam, prendam a liberdade de vocês. Muito obrigada. Gente, é uma pena ter que entrar assim, mas infelizmente a gente está com o horário bastante apertado, então eu vou pedir, por favor, que as escritoras façam o seu poema, mas a gente não tem mais tempo, então eu peço assim, que vocês sejam concisas, né, na medida do possível. Bom, boa noite, eu sou a Débora Moreno, sou da comunidade do Morro do Estado, fui aluna da Escola Municipal Honorina de Carvalho. Eu fiquei tão feliz quando eu escutei esse nome, porque foi nessa escola que eu fiz o meu primeiro poema. Quero assim agradecer, gente, primeiramente ao convite. Eu amo o que eu faço, poesia, ex-catadora de material reciclável e com as latinhas eu fazia poesia, com ferro velho eu fazia poesia. Então eu comecei lá, meu poema começou lá, a minha escrita começou lá. Então assim, eu quero mais agradecer a oportunidade. Eu vou falar que o primeiro poema que eu fiz aos 7 anos de idade, na Escola Municipal Honorina de Carvalho, foi assim, perto da minha casa passava um riacho e eu tentava pegar um peixinho, um belo dia eu tentei, várias vezes e consegui. Tento te pegar, tento te seguir, mas até do meu olhar tu consegues fugir. No rio ou no mar, és um peixinho encantando o meu olhar. Tinta e papel, criatividade, aquarela, beleza, arte, luz e a vida mais bela. A professora e o encanto, a poesia e o livro. O abraço amigo não me sai mais da lembrança. Essa é uma homenagem para essa galera linda, cheia de esperança. Obrigada. Ai, mandar um abraço para a live do JP. JP, obrigada. Corpos, mulheres, mudar o mundo, mudar a si, quebrar algemas, sem o comando de ninguém, ninguém, ninguém. Largar amarras, seja onde for o caminho, sem repasses de opressões, sem ilusões, mudando rotas,
com gestos firmes, olhares unidos, sem senhor, sem senhoras, liberdade sem carimbos, com planos juntas. Juntas podemos romper montanhas, mesmo sem o céu estrelado. O tempo, esperança, envia o vento. As águas embalam cada pele. Olhares de fogueiras vigiam certezas. As nuvens recolhem-se rapidamente. Corpos, mulheres, respiram seus frutos. Só as espadas não largam essas mãos. As folhas de mangas não temem o sereno. Ao longe, um pássaro anuncia outra cantiga. Então, sou professora da Rede Estadual de Educação, trabalho no Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, também trabalho no Colégio Manuel de Abreu, sou pesquisadora, professora, contadora de histórias e estou muito feliz por estar aqui. Queria dar um grande salve à Ana, que conheci há um bom tempo, já foi minha vizinha, inclusive, e queria só registrar que, uma vez no Sindicato de Jornalistas, todo mundo fazendo uma palestra lá, e apareceu a Ana e pediu uma intervenção para ler um poema. E ali ficou o registro. E essa trajetória, ela é uma referência. Então, muito honrada. Boa noite, eu sou Kênia Mello, militante e ativista do Movimento Negro, Movimento de Mulheres Negras. Acompanho a carreira da Ana. Quantos anos de carreira, Ana? Vai daquele tempo. E vou fazer uma homenagem aos nossos ancestrais, todos os nossos ancestrais, com um poema que eu fiz com a professora Joselina da Silva após uma oficina com ela. Hoje eu vou ao Arquivo Nacional. Vou procurar, quero muito saber, quem foi a primeira mulher, minha ancestral, sequestrada de África, acho que Angola, a pisar esse chão. Ela, a minha tataravó africana, porque eu conheci as minhas tias bisavós. Conheci, ouvi falar, vi fotos daquelas desenhadas das minhas tias bisavós. A mãe da minha avó não conheci. E a minha tataravó, essa com certeza foi uma mulher muito linda, forte e inteligente, porque lá, na nossa terra, Mãe África, todas as mulheres eram fortes e lindas. Mas eu vou ao Arquivo Nacional. Já que não tive acesso aos documentos da minha família, vou lá ver o que resta. Você consegue imaginar a dor de ser arrancada da sua família? Mas o mais importante é saber que aonde elas estiverem, minhas avós, tenho certezas que devem estar muito orgulhosas do que fizemos nessa terra. Devem estar muito orgulhosas dessa geração de doutoras, pós-doutoras, escritoras, artistas, diretoras de artes, empresárias, musicistas, mulheres revolução. Mulheres negras que transformaram um passado sem futuro, escrito para o sofrimento, transformaram em esperança, garra e revolução. Transformaram o futuro presente em futuro brilhante. Muitas de nós ainda sofremos com o passado escravista, mas já temos exceções e temos quantidades de qualidade. Hoje eu vou no Arquivo Nacional, eu vou. Você também sente essa dor de não conhecer a sua ancestralidade? Boa noite a todos, a todas. Sou a Sol de Paula, sou amiga da Ana Cruz. O meu barro foi moldado pelas mãos de um ser encantador. Tem um pouco de tudo e muito da sua dor. Sou o grito amordaçado na boca de Anastácia. Sou as mãos garimpeiras da eterna Carolina. Sou as insubmissas lágrimas mineiras de Seição. Sou a abelha rainha eternizada nas canções de Betânia. Já fui os olhos atrevidos e a felicidade clandestina de Clarice.
Uns dizem que ainda sou. Falam que sou amor meigo e o mar absoluto de Cecília. Sou a mulher negra e o amor quilombola que Beatriz eternizou. Tenho a ousadia e o atrevimento da Madame Satã, mas a minha navalha são as palavras cuspidas durante o gozo da vida. Sou a soma de todas, de todos, de todes, e mais um pouco do sagrado que habita em mim. Sou os lábios de mel e virgens de Iracema. Sou a quebra da barreira da insanidade pelas mãos de Nise. Sou a menina dos olhos de Azeviche que Lia criou. Sou a gargalhada iluminada que Lucinda, linda, esbanjou. Sou a mulher do fim do mundo que Elsa denunciou. Sou o barro molhado, moldado pelas mãos de um ser que desbrava a dor. Sou a voz abolicionista que Firmina empoderou. Sou o eco de liberdade refletido no espelho sedutor de Dandara. Sou a força dos ventos na tempestade de emoções das beneditas. Sou o elo da corrente na força da ancestralidade das Luísas presentes. Sou o som resistente dos tambores africanos de Ciata. Enfim, sou o barro, sendo esculpido no encontro das almas guardadas em meu peito desbravador. Sou resistência, sou a rainha das águas doces, aquecidas pelo sol em seu esplendor. Louvação às rainhas que eu dedico a Ana Cruz. Gratidão. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Ana. Sim, boa noite, Ana. Hoje é a primeira vez, meu primeiro encontro com Ana, e a gente trocou algumas palavras na semana passada, mas foi muito rápido. Eu estava num evento, aí eu fui convidada para estar aqui. Eu falei, oh meu Deus, o que eu vou falar? Então, tem sido um prazer estar aqui e eu preparei uma apresentação. Estou me apresentando a você e a vocês, porque eu só conheço a Rosane aqui e essa tem sido a minha introdução nos últimos meses em Niterói, né? Estar de volta aqui com a minha família, com os meus amigos. Então, eu vou começar dizendo: é uma honra estar aqui nesse espaço de memória, de escuta e de verdade. Meu nome é Rose Genésio, eu sou terapeuta integrativa e holística, com psicologia de base, e uma caminhada de muitos anos atravessando diferentes lugares e experiências. O meu trabalho nasce do corpo, da emoção e da energia em movimento. Ao longo da minha caminhada, eu tenho encontrado muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas e desconectadas de si. Pessoas que continuam funcionando, mas que por dentro já não se sentem mais inteiras. E talvez alguns de vocês aqui conheçam essa sensação. Porque o corpo guarda, a emoção guarda, a energia guarda histórias, silêncios, forças que precisaram ser escondidas e parte de nós que ficaram para trás. E quando não encontramos espaço para sentir, o corpo fala, a ansiedade fala, o cansaço fala na ausência de si. O meu trabalho é criar esse espaço, um espaço seguro, onde você pode voltar para si, através do movimento consciente, da escuta do corpo e de práticas que ajudam a liberar e reorganizar a energia. Eu convido as pessoas a desacelerar, escutar, se reconectar com quem realmente são. E estar aqui hoje, dentro do oráculo de minhas insurgências, é profundamente significativo.
porque esse espaço também é um portal de memórias, ancestralidades, de vozes que resistem, que atravessam e que curam. Ele nos lembra que sentir não é fraqueza, é um caminho, que lembrar não é voltar à dor, é recuperar a potência. E talvez o que a gente mais precise hoje não é fazer mais, é voltar para o corpo, voltar para a escuta, voltar para si. E se em algum momento você sente esse chamado, saiba que existem caminhos e você não precisa fazer isso sozinho. Muito obrigada. Quando eu me encantar e seus olhos não puderem mais ver os meus, não quero choros e lamentos. Na minha partida, eu não quero sofrimento. Quando a minha voz silenciar, diga que fui uma mulher de altos e baixos, de docilidade de dias bravios. Fui guerreira, mas houve dias em que eu só pude chorar. Foram dias de glórias e outros de pura labuta. No meu encantamento, quero lembrar de todos vocês e o meu amor derramar. Será difícil não ouvir os meus risos e a gostosura das minhas ironias. Quando eu for só saudades, ainda assim serei presença amiga. Nos dias de sol quente e sombra fria. Foram os dias que eu mais amei e são eles de abril a setembro. Eu amei cada dia de frente para o mar e vivi encantada nas espumas salgadas, porque sempre tive medo das grandes ondas. E talvez por isso eu tenho tanto respeito pela terra. Quando eu me encantar, quero que as pessoas que gostem de mim brindem, façam uma ciranda, entoem poesias, cantem as músicas que eu gosto, relembre os momentos em que juntos vivemos. Quero lágrimas de felicidade por terem repartido comigo, seja um momento triste, feliz, de drama, dor, dúvidas ou assombro. Dancem um samba com charme, bebam o melhor vinho e celebrem minha partida sem grandes alardes, porque eu estarei com vocês quando lembrarem de mim e seguirei na paz quando entender que eu me encantei e aqui não mais estarei. Olhem, citem o meu nome como sempre. Não há vergonha no encantamento. Eu me encantei e vou partir assim. Eu nunca mais chorarei, porque eu não morri. Eu me encantei. Obrigada, Ana. Gente, meu nome é Michele Bittencourt. Eu sou professora das infâncias lá na Vila Ipiranga. Um beijo ao Dom José, da qual eu fui aluna, e eu tenho tanto orgulho. Obrigada. Peço licença à minha ancestralidade, peço licença à Ana Cruz, peço licença a todos vocês, meus mais velhos. E dispare geral. Dispara que mulher nasceu livre, que mulher nasceu igual passarinho, que a gente não vai ficar na gaiola, que mulher não vai denunciar, que mulher vai denunciar sempre que for preciso as covardias, as torturas e as torturas emocionais. Essa sopa de letrinhas que o macho gosta de fazer para confundir, manipular, calar, essa aqui não vai ficar. Alerta geral, que a gente se chama pelo nome, se escuta, se levanta, porque quando uma mulher se reconhece, outras 1000 aprendem que também podem voar. E passarinho, minha irmã, quando voa, não volta mais para a gaiola. Josilene Nega Black, gratidão. Rosane, por favor. Boa noite a todos, todas e todos. Vou ler aqui um poema da própria Ana Cruz, que eu não sou poeta ainda, acho. Mas assim que vai com todo amor. Sou Rosane Romão, não sei se eu falei, que eu estou emocionada. E com todo amor, em gratidão, vou estar lendo o poema da Ana Cruz, que se chama Revelação. Amei, querendo sim tudo em troca, ser amada, que eu acho que revela o que a gente viveu tudo aqui hoje, o amor. Obrigada.
Eu quero anunciar a presença também do Alberto. Cadê o Alberto? Alberto, vem aqui falar rapidinho, Por favor, um Alberto. segundo, para poder te apresentar enquanto homem da cultura do Estado brasileiro e falar como é que você está agora com aquele homem escassado, né? Não sei. Ai, desculpa. 2 minutinhos, gente. Né? Gente, prazer, boa noite. Eu tenho uma história com a Ana Cruz, mas não vai ser hoje que nós vamos contar. Então, mas é importante a nossa insurgência literária no estado do Rio de Janeiro, e já trazendo um comunicado que a gente conseguiu falar com a Roberta, que está no Federal, né, pensando literatura. Nós vamos fazer uma reunião só com a literatura do estado do Rio de Janeiro. É importante que a gente consiga se mobilizar independente das nossas questões, porque senão a gente vai ficar para trás, tá? Precisamos ser uma voz insurgente, assim como a Ana Cruz. Beijo! Quem que você que eu falo? Eu sou conselheiro estadual de políticas culturais nas áreas da literatura. Então, a gente até 2027 vai estar respondendo por toda a literatura do estado do Rio de Janeiro, toda a pessoa literária, todo o corpo literário, todo o território literário. E eu preciso de vocês, como sempre, mulheres, 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 mulheres. Beijo! Lia, a gente precisa registrar a presença da Lia, que a Lia é a nossa, eu falo reina, nossa reina. Eu quero falar também da minha companheira Leia, que está aí sempre presente nas minhas, que está na produção artística, a minha querida Maiara, Samara, e a minha grande amiga e contadora que não tem dinheiro, né? Conta o quê, né? Rose, que veio do Rio. E o Sérgio Gramático tá aí? Então, o Sérgio Gramático... Fique de pé. E o Sérgio é um dos coprodutores desse evento. Meu parceiro, que diz que eu tenho que aprender a ganhar dinheiro. Porque ele é bancário no Banco do Brasil. No início da apresentação, vocês... já foi falado, né? Feitos os agradecimentos da ficha técnica, mas o Jorge Ferreira dos Santos, fotógrafo, Tarsila Custódio de arte, o design gráfico Luiz Eduardo Bonifácio e o registro videográfico Francisco João e o coprodutor Sérgio Gramático. Então, foram os nomes que não apareceram inicialmente, que eu falaria agora no final, e a Ana que deu a deixa. E eu quero agradecer, tem também um agradecimento à Paula do Abaeté, que foi a companheira que ajudou muito nessa produção, e tem o coletivo Marcos Romão, né? Posso fazer meu papel, ou escritora? Escritora não deixa eu fazer meu papel. Agradecimentos ao Leandro Santana, administrador do Centro Cultural Calbi Peixoto, Diego Abreu, produtor cultural do Centro Calbi Peixoto, Afrodivas Coletivos, Coletivo Negros Marcos Romão e Paula Abaeté. Então, muito obrigado pela presença de todas e todos. Foi um prazer. E é assim, gente, o primeiro espetáculo com poesia e dança e música, a gente acaba transbordando as margens. E aí eu peço desculpa ao Centro Cultural, porque nós transbordamos a margem, mas foi por uma boa causa. Muito obrigada. Ana, por favor, a última foto de registro. E estamos encerrando aqui o espetáculo. Rapidinho, gente, eles já estão... A avó era uma rocha que a natureza esculpiu. Em seus trilhos pulavam diamantes, turmalinas, ouro e esmeralda. Vulcões de filetes de água. Chegou para um território de múltiplas cartografias ancestrais encarnadas. Cantavam, dançavam, ensinavam complexa geometria.
encanto de mulher. Uma deusa, não tinha cara de santa, benzia tudo e a todos, rogava praga como ninguém, dava nó na barra da saia, hipnotizava cobras, não perdoava os sacos de tanto, as minas e diamantes do seu nobre avô, dizia graças a Deus. Não